O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, o Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Queremos de modo especial acolher os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de Televisão, pela Rádio Web Basílica de Nazaré e pelo Facebook da Basílica de Nazaré. Sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade, vós que estáis nas vossas casas, vós que estáis aqui hoje, vós que estáis nos vossos trabalhos, vós que estáis no trânsito. Caríssimos, Ezequiel, por vezes, talvez ao lado do livro do Apocalipse, seja um dos livros de mais difícil interpretação da Escritura. Uma escrita muito densa, cheia de visões, das quais, às vezes, assim, a primeira leitura a gente fica meio confuso, não é? Mas, com calma, nós conseguimos destrinchar o significado das figuras que o profeta utiliza na sua profecia. No trecho de hoje, nós temos o que se chama, os estudiosos, melhor dizendo, chamam de teofania. Teofania é uma palavra grega, né? É um nome bonito para botar numa menina, não é? Teofania, menina, passa para dentro, vem para casa, teofania. O que quer dizer teofania? Teofania quer dizer manifestação de Deus. Manifestação de Deus. E na Sagrada Escritura, essas teofanias têm alguns elementos que são constantes. A luz, a nuvem. Nós vemos no Êxodo, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, é guiado por uma nuvem. Do lado do povo, ela ilumina. No lado dos israelitas, ela ilumina. No lado dos egípcios, ela obscurece. Então, a teofania é essa revelação de Deus, revela Deus, mas ao mesmo tempo o esconde. A luz que mostra, a nuvem que encobre.
Então, esses dois elementos são constantes. Nós vimos no Êxodo, nós vamos ver aqui em Ezequiel, nós vamos ver lá na Transfiguração, não é? Então indica isso. Este Deus que se revela, mas ao mesmo tempo se esconde. Seria melhor até dizer que não é que ele se esconda, é porque a nossa capacidade de percepção é limitada. É como você está na estrada, vê um carro com farol alto, com a luz muito intensa, joga nas suas vistas, você não consegue ver. Tão forte é aquela luz. Deus absconditus, o Deus escondido. Escondido aonde? Na história, na criação, nos fatos da vida. Quando muitas vezes nós não conseguimos perceber a presença de Deus, nas dores, nos sofrimentos, nas alegrias, nas esperanças, nas vitórias, no sucesso. Muitas vezes as pessoas não conseguem ver Deus no sucesso. Esquece de agradecer a Ele, que conseguiu passar num concurso, que conseguiu um bom emprego, que fez um bom negócio, que superou uma situação difícil, que reergueu uma firma que estava na bancarrota, na concordata, ou quiçá mesmo na falência. Não consegue ver ali a ação de Deus. Essa ação que é contínua e sutil, mas sempre presente, como o ar que nos envolve, não é? E na visão que o profeta nos descreve, ele vê quatro figuras que representam os predicados da divindade. Nós temos esse ser que se assemelha como que um filho do homem, ou como um anjo, né? Uma figura antropomórfica. Ai, padre, que palavras difíceis. Antropomórfico quer dizer aquilo que tem forma de homem, né? Forma, antropos, homem, em grego, forma, né? Forma. Está vendo? Então, uma figura antropomórfica, como de um filho do homem, representando a racionalidade, a inteligência. Nós temos essa outra figura que se assemelha a um touro, que representa a força. Em seguida aparece um leão que simboliza o poder. E a águia que representa a rapidez, a visão aguçada. A águia voando tão alto, consegue ver lá na terra, lá embaixo, aquele coelhinho, aquele ratinho se movendo, e ela vem na direção dele, certeira, e pá! Pega aquela presa. A visão aguçada da águia. Olha que maravilha. Nós vemos nesses quatro seres misteriosos, estes predicados de Deus, e que vão se manifestar na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Lembremos que o touro era o animal que era oferecido no templo em sacrifício, que era oferecido pelo homem, pelo sacerdote. Lembremos que Jesus é o leão da tribo de Judá, a força de Israel. E a inteligência, a visão aguçada de Jesus. Jesus
penetra nos pensamentos dos homens e consegue desvendar seus pensamentos e sentimentos. Quantas vezes nós não vemos nosso Senhor Jesus Cristo fazer isso no Evangelho? Nós vimos na multiplicação dos pães, né? Jesus já sabia o que ia fazer, mas ele coloca os discípulos à prova. Então a força da divindade que se manifesta na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que ao mesmo tempo muitos não conseguem perceber em Jesus o Filho de Deus. Ainda hoje há pessoas que têm uma grande dificuldade de perceber em Jesus o Filho de Deus, como esses cobradores do imposto do templo. Ora, se Jesus é o Filho de Deus, ele não precisaria pagar o imposto do templo. Mas Jesus, sabendo da nossa dificuldade de percebê-lo, assume o compromisso que Simão Pedro fez por ele, sem o consultar. Não, Jesus paga. E Jesus foi, Pedro, né? Mas você esqueceu que eu sou o Filho de Deus, né? Quer dizer, os próprios discípulos tinham muitas vezes dificuldade de compreender Jesus. Embora visse os milagres, os prodígios, as maravilhas, havia momentos que eles não tinham dúvida que ali estava o Filho de Deus. Aí, de repente, no outro momento, eles ficavam, será que é ele mesmo? A luz e a nuvem, a luz que revela, a nuvem que encobre. Nós ainda hoje temos essa dificuldade de perceber em Jesus a presença de Deus. Mas nós temos que superar essa dificuldade. Isso se dá muito quando Jesus revela que ele irá morrer na cruz, que ele será entregue para ser crucificado. Ora, a previsão de um sofrimento nos entristece, porém, a certeza da sua superação nos alegra. E nós temos que tomar isso para nós hoje, porque muitos de nós vivemos como se aqui na terra fosse a nossa morada definitiva, e não é. Aqui nós somos passageiros, mais cedo ou mais tarde nós faremos a viagem para a eternidade. Então nós temos que ir nos preparando, porque nós não sabemos a hora. Muitas pessoas ficam abaladas com a morte. Já dizia o Chicanismo que a morte é uma coisa chata, né? De fato, meu conterrâneo tinha razão. A morte é uma coisa chata, mas ela faz parte da vida. E São Francisco, na oração de São Francisco, nos é ensinado, não é? É morrendo que se vive para a vida eterna. Então nós temos que ir nos desapegando das coisas do mundo. Nós temos que ir mirando lá no céu. É lá para onde nós devemos nos encaminhar. Porque se nós não caminharmos para lá, nós caminharemos para o outro lado, né? Para o outro lado do paraíso, né? O que é que tem do outro lado do paraíso? O inferno. Nós devemos focar no céu. Se nós focarmos no céu, nós vamos superar todas as dificuldades aqui da terra. Nós não teremos, como diríamos, nós não teremos medo, ou melhor, nós teremos medo, mas ele não nos dominará, ele não nos paralisará. E nós podemos cantar desde já a vitória do leão de Judá, porque o homem terreno tem a visão curta, mas o homem espiritual tem a visão da águia, que mira a infinitude da eternidade. E é para lá que nós devemos nos encaminhar. E o caminho é Jesus. Por caminharmos com Jesus e em Jesus, nós não devemos nos abalar pela algazarra dos maus, nem nos deixar levar pelas ilusões do mundo, nem suas ideologias funestas.
E a história da igreja comprova que quantas e quantas vezes os inimigos da igreja se levantaram para nos destruir e acabaram destruídos. Eu gosto sempre de lembrar aquele episódio em que no final da Segunda Guerra, Stalin queria fazer as forças comunistas chegarem na Itália. E um de seus conselheiros disse: não, lá não vai ser possível, porque lá tem um Papa. E Stalin pergunta para o seu conselheiro: quantos tanques tem esse senhor? Não, ele não tem nenhum. Ele tem ali uma guarda, uns guardas com as lanças, com os machados. Não dá nem 1000 pessoas. Pois eu tenho 50 divisões de tanques, T-34. E hoje nós podemos perguntar: onde está Stalin? Onde estão seus tanques? Viraram pó. E a igreja continua a sua caminhada rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.